Bem-vindos ao meu canal Palavra de Deus Diária. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu tenho certeza que vocês terão grandes aproveitamentos hoje de tudo que nós vamos falar. O Senhor vai falar muito ao coração de muita gente, porque eu até estou emocionada de abrir esse episódio com essa mulher tão especial na minha vida, que tem muita história parecida com a minha. Nós vamos estar falando sobre isso, das semelhanças das nossas histórias. Nós tivemos 2 casamentos, somos viúvas 2 vezes, temos 3 filhos também, até o número de filhos é igual, mais ou menos da mesma idade, nossos filhos. Enfim, nós temos muita coisa em comum e eu tive o privilégio de poder evangelizar a Magda. E hoje ela que me evangeliza, porque ela é uma bênção. Ela é uma evangelista nata. O Senhor a capacitou com um dom de atrair pessoas para Ele. E é maravilhoso falar da vida da Magda. Vocês não vão acreditar em tudo que ela passou e qual foi o percurso da vida dela para ela chegar até aqui. Ela tem um testemunho forte, bonito, por isso ninguém precisa ficar assustado, porque o passado dela, Deus já jogou lá no fundo do oceano, ninguém vai ter nada, nenhuma acusação, nenhuma condenação para a vida dela. Então, Magdinha, você pode ficar à vontade para você falar tudo que o Senhor tocar seu coração, para você contar, porque, na verdade, aqui nós não estamos num julgamento, nós estamos aqui para edificar vidas. Nós estamos aqui para falar com pessoas que podem estar passando pela mesma situação e o que Jesus pode fazer na vida dessas pessoas que já passaram pelo que ela passou ou que estão passando pelo que ela passou, talvez sem esperança. Hoje é um dia de você renovar suas esperanças em Cristo Jesus, porque Ele é poderoso para transformar vidas, como você vai ver o que aconteceu na vida da Magda. Eu creio que esse é o primeiro que eu vou fazer, mas não é o último. Eu quero fazer podcasts com muitas mulheres. Eu tenho muitas mulheres que têm testemunhos maravilhosos. E a Magda é só o primeiro deles. Eu a escolhi porque aqui a gente é amiga há mais de 40 anos, né, Magda? De maternidade não, né? Não é mais ou menos de maternidade, né? Eu faço parte da história da Magda, porque hoje, então, com muita humildade, mas com muita honra e para a glória do Senhor, não para a minha, eu pude acompanhar todo o trajeto de vida dela. Eu tenho muita alegria em trazê-la aqui para falar conosco sobre tudo. Magda, seja muito bem-vinda, que você possamos ter uma conversa bem tranquila, como a gente sempre tem, né, Mar? A gente viaja junto, a gente conversa junto, e enfim, fomos para a igreja junto muitos anos, né? Magda, eu vou começar perguntando para você o seguinte: como era a sua vida na juventude? Isso você pode começar a contar. Quais eram seus sonhos, seus desejos? E depois eu vou fazer outras perguntas para você, mas pode começar a contar para a gente a sua vida de juventude. Primeiramente, boa tarde, né? Eu que tenho o privilégio. Boa noite ou qualquer hora que estiverem assistindo, né? Eu que tenho o privilégio de estar aqui com Roselena, né? E pelo que eu estou sabendo, eu creio que é a primeira entrevista, né, que ela está fazendo. E eu fico muito grata, mas não por mim, por Jesus, né? Porque tudo que vai ser dito aqui é para a glória e honra do Senhor. Amém. E eu quero que você guarde isso no seu coração. E quanto à primeira pergunta que ela fez, como foi a sua vida na juventude? Como foi minha vida na juventude? A minha vida parecia muito maravilhosa, porque meu pai foi um homem muito, posso dizer, muito bem posicionado. Ele era dono de uma empresa de enxadas em Tapira, e a gente não tinha dificuldade nenhuma. E a gente sempre viveu, minha mãe veio de colégio interno, e a gente sempre veio com uma educação assim muito boa, pode-se dizer, né? E que nada faltou na nossa vida, né? Mesmo quando a gente tinha alguma dificuldade, nós não sabíamos, porque tudo era bom.
final de ano, tudo era muito bom, parecia muito bom. E o meu sonho sempre foi me casar com um príncipe. Eu creio que é o sonho de qualquer mulher, é o sonho de qualquer jovem. E você também que está vendo essa entrevista, né? Eu creio que você também, que se está casada, você pensou um dia, eu pensei que fosse um príncipe. E é assim que eu pensava, que eu ia me casar com um príncipe. E daí, ao decorrer da minha vida, nós saímos de Itapira, porque papai deixou de ser sócio, ele vendeu a parte dele, né, que era quase maior ali, então nós viemos para Itapira, para Mojimirim, e eu passei a morar em Mojimirim. Na minha adolescência, 13, 14 anos. Muito bem. E você conheceu o seu príncipe? Eu estava estudando eu estava estudando aqui. Eu namorava há 4 anos e meio. E eu fui para uma escola em Mogi Guaçu e eu conheci essa pessoa. E eu desisti dessa outra pessoa que eu estava namorando, 4 anos e meio, e me casei com essa pessoa, né? Essa pessoa que foi o meu marido. E nós nos vimos assim, falam que não existe amor à primeira vista. E foi o que aconteceu comigo e com ele. Nós nos vimos e já nos apaixonamos. Eu desisti desse namoro de 4 anos e meio e me casei em 6 meses. Casou certinho, bonitinho? Casei, como dizia, né, aquele tempo, né, que falava que a gente casa. Eu casei como uma donzela, né? E porque eu obedecia a minha mãe. Eu temia, eu não conhecia Jesus, mas eu sempre fui muito obediente. Então eu obedeci a minha mãe e eu me casei direitinho, né? Ele era muito bem posicionado. Nós casamos, a nossa festa tinha 300 convites, 10 garçons e nós casamos, ficamos em lua de mel 15 dias. Eu estou só citando tudo isso para vocês verem que sem Jesus nada prossegue. Tudo tende a não dar certo. É. Tudo tende a não terminar bem. Depois, Magda, aconteceu uma coisa na sua vida. Você se envolveu com uma pessoa comprometida. Foi isso? Sim, isso O que te levou a aceitar essa situação de se envolver com uma pessoa comprometida? Na verdade, nós casamos em 77, e depois disso parecia tudo muito. Ele era maravilhoso, podia se dizer que era um homem assim que ele comprava as coisas para mim, trazia em casa, tipo assim, olha, roupas, e eu não precisava sair da minha casa para escolher nada. E a gente ganhava carros e chegava ali com o carro novo, não é? Mas depois aconteceu algo na vida dele que eu comecei a descobrir em questão do pai dele, né? Porque tudo era assim, girava em torno do pai, né? Tinha assim muitos bairros lá nessa cidade que era do pai, sítio, e ele começou a tomar conta das coisas do pai. E aí eu fui percebendo que estava acontecendo algo. E foi aonde a gente começou a discutir muito, né? Aí as brigas começaram. Sim, e aí eu comecei a conhecer que realmente ele não era um príncipe, né? Ele chegou até quase assim a me agredir. Então, aí eu comecei a descobrir que ele não era aquilo que eu pensava, né? E não tinha condição de eu sentar com ele e falar, olha, tá assim errado, isso não está certo. E eu fui deixando. E aí nasceram 2 filhos, né? E a gente já morava numa casa que nós construímos, muito grande. E eu tinha, assim, na verdade, 3 pessoas que trabalhavam comigo. Uma morava comigo e a outra vinha todos os dias. E uma outra vinha só para limpar os vidros da casa. Então, a gente parecia tudo certo, parecia tudo bem, tudo maravilhoso. Mas ninguém imaginava já o que estava acontecendo atrás de tudo aquilo, não é? Entre 4 paredes. Entre 4 paredes. É o que pode estar acontecendo na vida de muitas pessoas que estão ouvindo. E aí você acabou conhecendo uma pessoa. Sim, mas aí depois de muitos anos, ou talvez 9, 10 anos, e como eu já estava assim, meu casamento já estava destruído praticamente, e com certeza o dessa pessoa também estava destruído, porque o inimigo ele trabalha assim, ele trabalha nesse casamento e nesse casamento. E depois ele tenta
fazer com que a gente encontre essa pessoa. Uhum. E eu encontrei essa pessoa porque, na verdade, segundo ele me viu na rua com o meu filho, com a minha filha, e ele me procurou 1 ano e meio. E ele me encontrou. E exatamente quando ele me encontrou, a minha vida com o meu marido já estava destruída, praticamente, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas você pode saber que estava destruída a minha vida. E aí eu comecei a sonhar com um novo relacionamento. Mas eu também não sabia que havia traição do meu marido. Eu fiquei sabendo só depois. Então, você às vezes pensa assim: ai, mas eu tô tão bonita, eu tomo sol, eu faço cabelo, eu faço isso, faço aquilo. Jamais meu marido vai me trair. Não pense assim. Você ore, ore, porque Ora, só Jesus faz com que você fique na santidade e seu marido também. Não existe beleza que segura um homem quando ele quer trair. Não existe, porque eu era muito bonita, era né? mesmo. Eu Ainda tinha, é. hoje eu tô com Ainda é mais de, bonita. obrigada. Sempre foi. Hoje eu tô com mais de 60 anos, mas naquele tempo eu tinha 30 anos, 30 anos, 30 e pouco. Então, o que eu quero dizer para você é que nada disso segura um homem ou segura uma mulher. O que segura exatamente um homem e uma mulher é Jesus. Amém. Então, essa fase da sua vida trouxe para você um vazio muito grande, que você tentou preencher com um relacionamento, com um homem que Sim, pudesse te dar algum conforto. sim. Na verdade, eu não pensava assim em conforto, eu não pensava em nada disso, porque a gente já estava, eu estava numa posição no meu casamento que já não dava mais para suportar tudo aquilo. E eu fui para minha mãe. Essa pessoa me encontrou, claro, mas depois eu me separei, aconteceu muita coisa, eu fui para outra casa, e depois disso eu fui para minha mãe. E quando eu estava na minha mãe, nós começamos a ter um relacionamento, eu e essa pessoa, não é? Mas eu senti um vazio, mas eu tinha uma esperança. A esperança da mulher que pensa que vai ter uma outra pessoa e que ela vai preencher todo esse vazio. E, na verdade, não preencheu. Em que momento da sua vida você percebeu que essa situação não era mais para você? E você não queria mais viver o que você estava vivendo? Na verdade, foi muitos anos, porque eu fiquei na minha mãe muitos anos e depois eu fui morar com essa pessoa. Uhum. Eu morei com essa pessoa quase 10 anos, né, de 90 a 99, mas o que aconteceu? Eu tinha tudo que vocês imaginam. Eu viajava, tudo que eu queria estava na minha mão. Roupas, joias, Mas vestido, sapato. Eu lembro dos seus sapatos. sim, Ela era uma centopeia. sim, mas eu tinha um relacionamento, só que eu já tinha 2 filhos, não é? Eu tinha um casal de filho e eu tive um filho com ele, Uhum. né? Então tudo que eu podia fazer, tudo aonde eu podia ir, a gente passeava muito, só que dentro da minha casa já começou algo. Por quê? Porque o inimigo já entrou nesse relacionamento, porque estava errado. Eu Claro, não me casei com ele, era um adultério, não era. é? E ele separou também, porque ele também não estava bem na casa dele, não é verdade? Mas, mas isso é porque o inimigo ele trabalha nos casamentos que não está na rocha, ou seja, não está em Cristo. Então, quando eu fui morar com ele, o que aconteceu? O inimigo entrou na minha casa e muitas coisas aconteceram. Porque o inimigo ele só não mexe só na vida sexual, na vida do cônjuge, vamos dizer assim. Depois que a pessoa comete um adultério, ele tem a legalidade de mexer com toda a estrutura da casa, ou seja, com filhos, com Ele todo. praticamente é o dono da situação, porque está tudo ali fora da palavra, está tudo fora da ordenança do Senhor. Então, ele tem muita legalidade para agir na vida de vocês, na vida dos seus filhos, enfim. Na verdade, ele começou a agir numa área, meus filhos adolescentes, ele começou a agir numa área muito difícil, que já começou o vício. Porque assim como eu era vazia, assim como eu não tinha um espelho, era bebida, era só festa, era sair, Dançar. deixar as crianças e viajar, eu deixava com a empregada. Então, na verdade,
Eu vou resumir, né, mais ou menos de tudo que aconteceu, mas na verdade você deixa seus filhos. E aquele vazio que você tem, você passa automaticamente, espiritualmente, você passa para os seus filhos. E aonde eles não vão tendo segurança. Essa Verdade. segurança espiritual, segurança material, até que tinha, porque tinha tudo, mas e a segurança espiritual, que é a mais Emocional, emocional, que é a mais a importante? mais importante. Por que, que é a mais importante? Porque é aonde vem solidificar a estrutura do jovem. Então é isso que nós precisamos, é que nós tenhamos uma vida santa para que você consiga também que os seus filhos, que você seja espelho dos seus filhos. Sigam o Então, mesmo caminho, né? siga o Ensina os mesmo seus caminho. filhos no caminho que eles devem andar. E depois, e nessa época, começou assim, o ciúme, porque essa pessoa ele tinha 10 anos mais velho que eu. Então ele começou a ter muitos ciúmes. E esses ciúmes, ele não vem porque a pessoa é bonita, porque a pessoa é isso. Não, o ciúme ele já vem junto com a bebida alcoólica, ele vem junto com todas aquelas legalidades que você dá. Então, vem os ciúmes porque eu creio que a pessoa pensa, se ela fez ou se ele fez com o marido ou a esposa, ela vai fazer comigo, ele vai fazer comigo. Então, cria uma dúvida dentro do relacionamento. Ele precisa ser santo, porque você não consegue administrar um lar sem Jesus. Verdade. Teve algum momento específico em que você sentiu a presença de Deus te chamando? Então, você perguntou primeiro quando eu senti que eu tinha que sair desse Desse relacionamento. relacionamento? Foi quando começou a agressão, foi quando começou, por exemplo, ele, às vezes, em casa, aconteceu alguma coisa, e eu comecei a notar que não era justo, não estava direito eu ficar assim com os meus filhos ali dentro, apesar dele ser um homem bom. Porque, na verdade, eu tive esse filho com ele era um homem bom. Eu não vou dizer para vocês, né, que ele não era, que ele era só ruim. Não, ele era um homem bom. Ele tinha uma índole boa. Ele era uma pessoa honesta, assim como meu primeiro marido. Mas você não tendo o Senhor, as coisas não vão, No caminho. né? Então, quando ele começou assim, nós começamos a discutir por ciúmes, isso, aquilo, muita coisa aconteceu em casa, não é? Mas você veja bem, eu tive o meu filho, o caçula, e ele nunca bateu, ele nunca, sempre foi um excelente pai, tanto com os meus quanto com os dele, não é? Então, foi quando eu pensei, uma vez eu aprendi a fazer jejum, né? Porque daí eu fui numa igreja, mas não deu certo de eu ficar nessa igreja, e eu aprendi a fazer jejum, e eu comecei a fazer jejum, para que Deus mostrasse o que eu podia fazer. Como que eu podia agir com tudo aquilo que eu já havia passado e com o que eu estava passando. E o Senhor me mostrou, em 40 dias, o Senhor me mostrou que não era realmente para eu ficar nessa situação. Só que de tudo que ele tinha, de todas as coisas que a gente fazia, era uma vida maravilhosa, aspas, para quem via. Só que eu não tinha nada que assim, que eu tivesse falado para ele, olha, você põe no meu nome ou você faz isso. Não, eu nunca tive essa intenção. Então, quando me separei, foi você se deitar numa situação Fica boa, né, vamos dizer, e levantar pobre, né? É. Mas eu sabia que tinha um Deus que já me olhava. Ô, glória. Aleluia. Como tem, né? E hoje, Magda, como que está a sua vida hoje? Como que está seu relacionamento com Deus? Com relação às pessoas, à igreja, às suas emoções, a sua vida em geral? Como que está hoje? Então, daí o que aconteceu? Nós ficamos juntos até 99, né? Que foi 9 anos, e mais os anos que eu tive antes. E muita coisa aconteceu, mas depois nos separamos realmente. E aconteceu o seguinte: várias pessoas já oravam por mim. Roselena, a moça que trabalhava em casa, né, que ela é muito amiga, ela trabalhava até sem receber, né? E mais a minha madrasta, todas oravam por mim. E eu não sabia, só Roselena, eu sabia e nós tínhamos muita amizade. E eu dizia para ela, não, eu não quero ir na igreja, né?
E um dia eu olhei assim, eu pensei, eu falei, gente, eu quero ir na igreja da Roselena. Mas eu não queria ferir a minha madrasta. Então eu falei, olha, eu vou ligar para minha madrasta. Aí eu liguei, ela estava no banho. Aí eu falei, olha, se ela não me ligar daqui 1 hora, eu quero ir na igreja da Roselena. E foi aonde eu liguei para ela. E ela tinha o marido dela, e o marido dela disse, não, vamos buscar ela. Porque não vamos deixar ela aí sozinha. E ele era muito maravilhoso. Os dois foram assim, posso dizer, um alicerce na minha vida, em questão de conselhos, tudo, Dalmi, Roselena. E daí, o que aconteceu foi que eu fui para a igreja, né? E quando eu fui para a igreja, 1 semana depois, eu pensei, eu creio que eu não vou continuar. E o meu genro, ele tinha uma banda secular. Ele era do mundo. Ele tinha uma banda. Ele tinha uma banda que chamava-se Projeto Z. Projeto Z, acho que muita gente em Mojimirim lembra do Projeto Z. Exatamente. E eu comecei a acompanhar os meus filhos, que o do meio e o Sandro, que tinha banda, tocava no mundo, e eu comecei a acompanhar. Eu tinha um mega hair desse tamanho, usava aquelas roupas muito justas, a vácuo, né? Perua. A vácuo. E aí, o que aconteceu? Um dia, eu já tinha ido na igreja, e aí um dia eu fui numa discoteca, que era a Casa Rosada, né? Quem está ouvindo, não sei se lembra. E eu fui numa discoteca e era a noite da máfia. E eu fui vestida de mafiosa. Eu estava com um vestido muito justo, de couro, com zíper na perna, de sapato de salto, muito pintada, com umas coisas assim muito, muito chamativa. E nós fomos nessa discoteca, que era a noite da máfia. E eu não estava bebendo, porque eu estava de jejum. Já eu tinha aprendido a fazer jejum e eu já estava de jejum. E aí, quando eu cheguei nessa discoteca, até 2 e pouco, mais ou menos, era 2h25. Eu olhei no relógio, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, aleluia, tocou em mim. E eu disse assim para minha filha, nunca mais eu piso aqui. E fui tirando eu estava, fechei o zíper da minha saia, do meu vestido, eu disse, nunca mais. Esse lugar não é para mim, não é para mim. Então foi instantaneamente. Você que está ouvindo, é instantâneo. É verdade. Você pode estar debaixo do chuveiro, você pode estar numa festa, na cozinha, lavando louça. Aonde quer que você esteja, quando o Espírito Santo toca em você, você vai sentir. E se você for uma obediente e querer a vida eterna, você vai aceitar. Amém. E aí foi quando eu saí daquela discoteca e foi começo eu tinha 40 anos. Eu tinha 40 anos. Hoje faz 26 anos que eu estou na mesma igreja, na Igreja Missão Paz e Vida de Mojimirim, e os meus apóstolos, é o apóstolo Vilmar, o apóstolo Sueli, eles e a Roselena foram algo assim maravilhoso na minha vida, coisas assim de visita, de me segurar, porque eu fiquei sozinha com os meus filhos. E o meu filho e o meu genro é pastor hoje, o Sandro, da né? mesma igreja, inclusive. Da mesma né? igreja, mas é em Santo Antônio de Poça. Só em outra cidade. E a igreja é muito grande. Até nós tivemos um congresso esse final de semana, teve um congresso de mulheres, teve 200 pessoas. Amém. Não é? Então faz 26 anos. E os meus 2 filhos, né, estão casados e foram casados e batizados e casados na igreja. Olha que bênção. Né? Então, eu digo que aquilo que eu tinha que fazer, eu levei. Agora, eles que têm que tomar suas próprias decisões. Tomar as decisões. É verdade. Mas o que foi muito interessante, em 1999, em 6 meses, eu fui batizada. Eu entrei na igreja dia 6 de junho de 99 e dia 7 de novembro de 99 foi o meu batismo. Só que depois, dia 25 de dezembro, no mesmo ano de 99, o pastor pediu na igreja para que a gente fizesse um pedido de um presente para o Senhor. E eu disse assim, eu estava muito apertada, porque eu já não tinha, eu tinha um apartamento, estava morando nele, isso é outra coisa, não vou citar tudo aqui.
Mas aí eu estava muito apertada, muito preocupada. Mas o que eu pedi foi a salvação e a conversão dos meus filhos. Eu pedi dia 25 de dezembro. Quando foi em janeiro, todos estavam na igreja. Amém. E, Aleluia. e esse moço, né, esse Sandro, ele se converteu e ele ia fazer o retiro do carnaval em 2000 e ele não fez. Ele fez um dia, voltou e hoje ele é um pastor, ela é uma pastora, meus filhos, eu tenho um fisioterapeuta, tenho um pet shop, então tudo no caminho do Senhor, quer dizer, eles têm que continuar a obra que Deus tem colocado na mão deles. Amém. Que conselho você daria, Magda, para as mulheres, tanto as mulheres que estão sendo traídas, né? Porque você conheceu bem a dor da traição, e as mulheres que estão traindo, vamos dizer assim, ou traindo o marido, ou traindo com o marido de outra. Que conselho você dá para essas mulheres? Pois é, eu, assim, Para a traída e para quem está traindo. Magda, eu que coloquei os dois maridos meus para fora, não é? Quer dizer, as duas pessoas, o primeiro e o segundo, porque eu tive consciência de que o primeiro eu não dava mais, mas eu errei. Porque se eu conhecesse Jesus, eu teria perseverado. Com certeza. Hoje ele morreu em 2004, e o outro marido meu, o segundo, morreu em 2021. Mas ele já estava separado, a gente já estava. E outra coisa, ele voltou com a esposa. E eu pedi perdão para ela. Verdade. Por quê? Porque ele ficou um ano numa chácara dele, os filhos foram buscar. Eles ficaram quase um ano, os filhos foram buscar. Então eu pedi perdão para ela, mas só que hoje, o primeiro relacionamento meu, que era o meu casamento, eu devia ter perseverado, mas eu não conhecia Jesus. Então você que está assistindo e que deita na sua cama e pensa em outro homem, ou se o homem está assistindo e deita na sua cama e pensa em outra mulher, você dobra o joelho e vai orar. Porque a consequência não é brincadeira. A consequência é terrível. Você coloca os seus filhos em perigo, você coloca a tua vida em perigo e a vida do teu marido. E você, homem, a mesma coisa. E você, mulher, que vai à academia, que vai aqui, vai ali, pensando que você está mostrando alguma coisa, você não está mostrando nada. Você está mostrando para o diabo. Porque tem uma pesquisa que existe para uma mulher, como é que é? Para um homem, não, para uma mulher, 7 homens. Não, verdade, o contrário. Para cada homem, 7 mulheres. Para cada homem, 7 mulheres. Porque está difícil, não é? Você sabe que está muito difícil. Então, pegue o seu marido, se está bem ou se não está bem, faça ficar bem, dobre o seu joelho e coloca essa área que mais você quer que mude na sua casa, seja discussão, seja sexualmente, seja ele como pai, seja ele como esposo, como empresário, dobra o seu joelho e peça a Jesus, porque eu vou falar uma coisa para você, se você fizer algo, um propósito com Deus, 40 dias, você vai me contar o que Deus vai fazer na tua vida. É jejum Amém? E oração, gente. Não deixe o seu marido em hipótese nenhuma. Não mesmo. Amém? Se a gente tivesse ouvido esse conselho, nem eu nem a Magna teríamos errado no primeiro, né? Teríamos suportado até o fim, teríamos feito tudo diferente. Mas o Senhor tem o tempo certo de trabalhar nas nossas vidas. Amém. Mesmo que hoje a gente fale, se eu tivesse conhecido Jesus antes, se eu não tivesse já errado tanto, sempre é tempo de consertar. O Senhor, ele diz assim, aquele que se achega a mim, qualquer um que se achegar a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Então o Senhor, ele tem perdão para você, ele tem uma palavra para você, ele pode mudar a sua vida. Você vai começar a ouvir histórias aqui, que eu vou trazer mais mulheres, e você vai ver como o Senhor transforma vidas, como o Senhor muda as pessoas, como o Senhor muda a maneira de ver o mundo, a maneira de se portar, a maneira... Não existe nada que você consiga fazer nesse mundo sozinha. Você não consegue. E existe um reino espiritual que
peleja contra nós. Você não enxerga, mas o diabo, ele está sempre ali ao derredor, não ao redor, porque ao redor é os anjos do Senhor que estão, mas ele está ao derredor, ele está tentando, não as pessoas que estão no mundo, as pessoas que estão no mundo, ele já estão na mão dele, mas as que estão, vamos dizer, conhecendo ao Senhor. Ele vai tentar procurar uma brechinha na sua vida, ele vai tentar achar um lugar para tirar você da presença do Senhor. Tudo que ele quer é tirar você da presença do Senhor. Então ele vai jogar acusação, você não merece, você não é digna, você foi adúltera, você foi isso, você foi aquilo. Você tem que jogar de volta na cabeça dele, na cara dele, falar só que Jesus já me perdoou e agora não tem condenação para mim, porque os meus pecados foram perdoados pelo Senhor. E hoje é uma nova vida, um novo pensamento, é uma nova história. Amém. O Senhor vai construir uma nova história para todas aquelas mulheres que se dobrarem a Ele, que olharem para a face dele, que buscarem a face dele. O Senhor é poderoso para transformar histórias, como Ele fez na vida da Magda, como Ele fez na minha. Amém? Então, fica firme no Senhor e eu quero agradecer, então, a Magda aqui por tudo isso, por contar essa história para nós. E agora eu vou pedir para ela responder umas perguntas bem rapidinhas, só para a gente encerrar esse podcast que foi tremendo, viu? Eu creio que o Senhor vai falar com muitas mulheres que estão sendo traídas e mulheres que estão traindo. É melhor ser traída do que trair. Nem sei qual é pior. Não, de qualquer jeito é ruim, né? Porque a traição é uma coisa muito dolorosa. Jesus foi traído e ele sentiu essa dor. Então ele vai entender a sua dor, mas ele tem cura, ele tem bálsamo para tudo na sua vida. Magda, conta para mim rapidinho aqui. Fala para a gente um conselho. Fidelidade. Fidelidade ao Senhor é um bom conselho. Uma bênção. Casamento sólido. Um casamento sólido, isso é bom. Um sonho, Salvação. Salvação. Uma todos. tristeza. O mundo está frio em questão ao Evangelho de Deus. Tá. Entendi. Uma grande alegria. Alegria eu penso é que ver todos na presença de Deus e que a salvação esteja sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, enfim, na nossa descendência. Um versículo, Magda, que você queira deixar hoje. Eu deixo hoje Romanos 16:31, que diz assim, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Uma comida, Má, que você gosta? Lasanha. Aí eu também. Uma bebida? Água tônica, limão e gelo. Glória a Deus, né? Uma esperança. Uma esperança. A minha esperança hoje é ver os meus netos, né, como eu disse, mas a maior esperança é ver o povo de Deus crescendo e evangelizando, porque é isso que eu sei fazer. Com certeza, a evangelista Magda faz isso muito bem. E uma missão? A missão, acho que você já falou, né? Agora, eu posso deixar um versículo? Claro. Então, o versículo são 2, na verdade. Esse versículo me chamou muito a atenção e foi uma palavra, essa palavra mexeu muito comigo. Inclusive, foi a minha primeira mensagem, foi a primeira mensagem que eu preguei. Eu entrei em 6 de junho de 99 na igreja e em 2003 eu estava ministrando. Nós estamos em 2025. Então, esses 2 versículos fizeram muita rema no meu coração. Diz assim, olha, João 8:11 diz assim, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Nossa. Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Aleluia. Vai e não peques mais. Aleluia. E foi isso que eu fiz na minha vida. Foi. Hoje são 26 anos
que eu nunca mais me deitei com ninguém, a não ser se um dia eu me casar. Então você que já pecou, ou que você pensa que seu marido não sabe, mas Jesus estava lá. E você, homem, que se você pecou, você pensa que Jesus não sabe, mas ele estava lá. Então é tempo de arrependimento, dobrar o joelho e dizer para o Senhor, me perdoa. Porque ele vai para dizer para você, vá e não peques mais. Aleluia. Essa é a mensagem que eu deixo para você, muito forte no seu coração, que fez rema no meu coração, e isso criou, na verdade, desencadeou o temor de Deus para todas as coisas ilícitas, porque todas elas convêm, mas todas me são lícitas, mas não me convém. Mas algumas, nem todas me convêm. Então, bebida, sexo fora do casamento, vigia. Ah, mas o que tem beber? Não tem nada. Só que a hora que você está bebendo, o Espírito Santo não está com você. Se retira. E se você procurar na Bíblia, bebida é pecado. Amém? É isso que eu queria deixar para você. O pessoal usa, mas é o embriagar-se que é pecado. Ninguém se embriaga depois de 10 copos. Todo mundo começou no primeiro copo. Então, vamos evitar, porque não traz benefício nenhum para o seu corpo, nem para a sua alma, nem para o seu espírito. Abstenha-se de toda bebida forte. Isso é uma ordenança do Senhor. Sabe para quem? Para aqueles que verdadeiramente querem segui-lo. Porque Jesus tinha discípulos e tinha uma multidão que o seguia. Os discípulos faziam exatamente aquilo que o Senhor mandava fazer. A multidão está seguindo de longe, está achando que está tudo bem. Ele vai curar e depois você nem vai voltar para agradecer. Mas os discípulos, aqueles que verdadeiramente querem servir ao Senhor, a palavra de Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Não tem outro jeito de servir ao Senhor. Sem santidade, diz a palavra, ninguém verá a Deus. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês. Espero que vocês tenham sido edificados com a vida da Magda. Eu pretendo trazer mais mulheres que tiveram suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Amém? Um abraço a todos que estão aí assistindo a gente e deixem seus comentários. Se inscrevam no canal Palavra Diária. Lá no Palavra Diária, eu já gravei a Bíblia toda. Eu comecei esse canal já faz 6 anos. 6 anos, acho, Magda. Eu comecei, na verdade, gravando para minha mãe e para o meu pai, só para eles ouvirem a Bíblia todo dia, mandava um capítulo por dia para eles. E assim foi crescendo, foi mandando para mais gente. E hoje eu estou aí, vou regravar a Bíblia. Já gravei a Bíblia inteira, estou regravando, mas estou em Gênesis ainda. Dá tempo de você começar, seguir o canal, aprender um capítulo por dia, porque a gente só cresce na graça e no conhecimento de Cristo Jesus se nós conhecermos a palavra dele. Porque ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne. Como que você pode dizer que você conhece Jesus se você nunca leu a Bíblia? Se você não sabe nada da palavra? E ele é a palavra. E daí, como é que você conhece ele? Conhece de ouvir falar? De ouvir falar não vai te salvar. Então, hoje é um conselho para você. Eu ouviria, se você for muito inteligente, bastante inteligente, cada um tem o direito de ter a sua decisão, mas servir Jesus é a melhor opção, é a melhor decisão da nossa vida. Gente, um abraço então. Desculpa aí que a gente exagerou no horário, eu pretendia meia hora. Um abraço.